A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você vê que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. Está em Tiago, capítulo 3, no versículo 16, até o capítulo 4, no versículo 3. É uma leitura que vale a pena você destacar aí na sua Bíblia, para voltar quando necessário for. Inveja, rivalidade e o poder da oração. São temas que tocam concretamente a nossa vida. No versículo 16 do capítulo 3, Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Guarde isso. A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você vê que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. A palavra de Deus nos chama a evitar toda divisão e toda maldade. Afastar do nosso coração, afastar da sua família, do seu casamento, do seu namoro, toda divisão e toda maldade. Por quê? Não é apenas para facilitar o relacionamento. Não. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é mais. Porque estas atitudes envenenam o coração. Todos têm medo de cobra. Por quê? Porque ela pica e injeta veneno e você pode morrer. Então não fuja apenas da serpente. Fuja da inveja, fuja da rivalidade, porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas, porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas eu me lembro no meu tempo de estudo, quando alguém na sala de aula falava assim um comentário mais quente, ou soltava aí um veneninho, o pessoal brincava assim: limpa aqui ó, limpa aqui ó. A pessoa: o que escorreu aqui? Veneno. Tem gente que, cuidado, hein? O coração está tão envenenado que isso vai transbordar nas suas palavras. Meus irmãos, devemos pedir ao Senhor o dom da humildade, para não termos inveja daquelas pessoas que têm dons diferentes dos nossos, e não ficar com rivalidade, com briga, contenda. Isso acontece infelizmente na igreja, isso acontece dentro das nossas famílias, isso acontece no trabalho, na sala de aula. Alguém começa a se destacar, alguém começa a fazer um trabalho diferenciado, em vez da pessoa ser elogiada, ela é alvo da inveja, e as pessoas começam então a ter sentimento de rivalidade. Vale a pena você pensar: será que no meu coração a inveja, ela está atrapalhando os meus relacionamentos? Eu vejo desordem à minha volta. Versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nunca gera inveja e rivalidade. Eu estou com inveja de tal pessoa, deve ser Deus. Não é Deus, não é Deus. Eu estou brigando demais, deve ser o Espírito Santo. Não é. A sabedoria de Deus não gera nem briga, nem rivalidade e nem inveja.
A sabedoria de Deus tem 3 características. Ela é humilde, ela busca conciliação e ela é misericordiosa. Como é bom a gente escutar esses elogios a respeito da nossa conduta. Imagine que maravilha as pessoas falarem de você assim: olha, fulano de tal é tão humilde, fulano de tal é conciliador, ele não gosta de briga, ele é misericordioso. Esta é a sabedoria que vem do alto. Em vez, meus irmãos, de buscarmos superar o outro, nós devemos buscar conciliação, conciliar, colaborar. Você pode escolher ser uma dessas 2 coisas. Você pode ser um competidor, você pode ser um colaborador. No seu casamento, você não vai competir com seu cônjuge, você vai colaborar com ele. No seu trabalho, não é bom que as pessoas fiquem competindo, eles têm que cooperarem. Como que eu consigo? Se abrindo ao Espírito Santo de Deus, nos tornarmos instrumentos de reconciliação. O cristão, gente, ele não pode ficar só olhando o circo pegando fogo. Você tem que entrar para reconciliar. Tem 2 pessoas brigando, 2 pessoas discutindo. Você tem que chegar lá e falar: olha, vamos resolver isso. Eu vim ajudar vocês. Fica brincando não. Fica assim não. Não é assistir, é intervir. Ah, padre, eu não ajudei no problema, eu só escutei, então você atrapalhou. O cristão, o católico, ele tem que ser um instrumento de reconciliação. Aqui vale a pena você se perguntar: eu tenho sido um pacificador? Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tem uma linguinha quente. Aí fica, fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o traz, é o leve e traz, né? É o leva, traz e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus, não. Isso é demoníaco. As pessoas que agem assim precisam abrir o coração à sabedoria que vem do alto, e você vai se tornar um instrumento de paz. Vale a pena rezar todos os dias a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tiago continua. Nós temos no versículo 18: o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Onde reina a paz, o bem floresce. Como é difícil você ter uma vida de guerra, e briga com um, e briga com outro, e briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga no trabalho, e briga no namoro, e briga na escola. O pessoal está muito briguento, hein? Precisamos ser instrumentos de paz, promotores da paz, e levar aonde nós estamos um clima de reconciliação, a começar aí na sua casa. Para com aquela: ah, padre, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva. Cristão leva. É melhor o silêncio do que uma briga. É melhor o silêncio do que uma discussão. E guarde uma coisa: quando você discute na sua família, quando você discute com seu irmão, quando você bate boca com seu marido, quando você discute com um parente, não há vencedor numa discussão familiar. Todos perdem. Todos perdem.
Quando você briga na sua casa, todos ali já perderam. Para Deus não há um ganhador daquele que tem inveja, e por causa da inveja, ele não tem paz interior, e quem não tem paz interior, se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. A pessoa não fica sossegada, ela quer acabar com o seu sossego. Tinha um homem que trabalhava quebrando pedras. Ele tinha uma grande marreta e ele então quebrava pedras. E era um homem muito insatisfeito. Era um reclamão. Ele tinha saúde, tinha emprego, tinha família, mas era um eterno reclamão. E invejoso, viu? Invejoso. Não podia ver nada e queria. Um dia, o seu anjo da guarda resolveu dar nele uma lição. Você sabe que a pessoa invejosa, ela é insaciável. O que é isso, padre? Ela quer mais, mais e mais. Nunca tá bom. Nunca dá bom. Então o anjo disse para ele assim: a partir de hoje, aquilo que você invejar, você vai se tornar. Tá bom. E aquele quebrador de pedras, não demorou muito, ele viu um homem rico na porta da sua mansão. Ele olhou para aquele homem e ele teve inveja daquele homem. E já já ele se transforma naquele homem. Rico, na frente de uma grande mansão. Antes mesmo dele entrar para a mansão, para aproveitar aquilo tudo, ele viu passando num carro blindado um general, uma patente alta, importante, sendo ladeado por motos. Ele teve inveja do general. Na mesma hora, ele aparece no lugar do general. Ele se sente então importante, fardado. Só que aquele carro todo blindado estava muito quente. E ele viu que o problema era o sol. O sol com o seu poder. Ele então teve inveja do sol. Plim! Ele virou o sol. Esplendoroso, poderoso. Mas nessa hora veio uma nuvem escura de chuva e cobriu o sol. Ele teve inveja da nuvem. Plim! Virou a nuvem, cheia de água, raios, poder. Não passou muito, veio um vento e começou a dispersar a nuvem. Ele teve inveja do vento. Plim! Virou o vento, poderoso, furacão, tufão. Só que ele bateu numa grande montanha e a montanha não saiu do lugar. Ela parou o vento. Ele teve inveja da montanha. Plim! Virou a montanha. Poderosa, alta, grande. Pouco tempo depois, ele escutou um barulhinho bem familiar. Lá do alto, ele olhou e lá na base da montanha tinha um quebrador de pedras forte, que com a sua marreta tirava daquela rocha pequenos pedaços. E ele viu o que tudo que ele invejou é tudo que ele sempre foi. Esta é a triste sina do invejoso. Nunca dá bom, nunca chega. Ele quer algo e quando ele chega naquilo, não é o que ele queria.
Porque a Bíblia diz: onde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisa má. No versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, é a segunda leitura desta missa, Tiago pergunta assim: de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as brigas? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? E que Tiago está nos ensinando, meus irmãos, que as brigas externas, elas refletem a briga interna. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com ninguém. Quando eu não resolvi dentro de mim esses conflitos, essas paixões, eu vou brigar com outro, achando que o problema é o outro. Quando você não se domina, quando você não consegue se controlar, 3 sentimentos brotam no coração: o egoísmo, a inveja e o orgulho. A pessoa invejosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela está clamando por socorro. A briga maior dela é com ela mesma. A briga maior dela é dentro dela. Então Tiago está falando aqui, muitas vezes, às vezes mas na maioria das vezes, o problema não é o outro, o problema somos nós. Que a gente vê o que a gente quer ver. Geralmente a pessoa tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise. Aí ela começa a apontar: ao problema é ele, o problema é ela, o problema é o que o outro disse, o problema é que o outro fez. Mas talvez você não conheça o contexto, o que está por trás. Na maioria das vezes, o problema não está fora, mas dentro de nós. E cuidado, meus irmãos, um coração em conflito, um coração em briga, é igual uma mulher grávida. O que significa isso, padre? A mulher grávida, ela está gerando uma nova vida. E uma pessoa que tem conflito dentro dela, ela gera problemas. Não estou falando o nome, estou? Você conhece. A pessoa está a tal lugar, ela está problema. Ela vai para tal lugar, ela está problema. Ela muda de trabalho para estar problema. Ela está numa pastoral, ela está problema. Ela vai para outra, ela está problema. Ela casa com um, deu problema. Casa com 2, deu problema. Está no 26º casamento, já está dando problema. Será que a pessoa não está vendo que o problema não está fora dela? Será que a pessoa não está vendo que há algo errado acontecendo dentro dela? Como aquela mãe, coitadinha, que foi ver o filho desfilar no 7 de setembro. Toda a tropa marchando, batendo o pé direito junto. Mais de 600 soldados, todos batendo o pé direito. E ele estava no último pelotão, na última fila. Quando todo mundo batia o pé direito, ele batia o pé esquerdo. Todo mundo via que não estava certo aquilo. E a mãe, com a bandeirinha do Brasil, gritou para o filho: vai que é tua, filhão, Brasil! E alguém perguntou para ela: aquele rapaz ali é seu filho? Ela falou: exatamente. Sabe por que eu tenho orgulho dele? Não sei não. O batalhão todo está marchando errado, só ele que está certo. Cuidado, viu? Esse é o protótipo dos pais e mães de hoje. Todo mundo está errado. É o filhinho que está certo, é o reizinho que está certo. Meus irmãos, se a pessoa cresce assim, dificilmente ela tem uma autocrítica.
para olhar-se no espelho e dizer: eu estou errado, eu tenho que mudar, eu estou causando as brigas, eu estou causando os conflitos. Mas a pessoa, ela quer sair como vítima, né? A todo mundo implica comigo. Mas será por quê, meu filho? Será por que todo mundo implica com você? Por que todo mundo está vendo que você não está? Tiago está dizendo: de onde que vem a guerra? De onde que vem a briga? Não vem justamente da paixão que está dentro de você e não fora? Vale a pena, no nosso exame de consciência, a gente falar para Deus: oh meu Deus, quais são as paixões que me atrapalham? Quais são as paixões que estão no meu coração? Tiago continua no versículo 2: cobiçais, mas não conseguis ter, matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito, brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Meus irmãos, uma pessoa que se perdeu, ela não consegue nada. Ela pode fazer o que quiser, ela pode pintar o 7, o 8, 9, não vai conseguir nada. Olha o que Tiago está falando: você cobiça e não tem, você até mata, você cultiva inveja, você briga, você faz guerra, mas não tem êxito, não constrói nada, não consegue nada. Meus irmãos, a cobiça é uma sede insaciável. Não há nada que chegue para aquele que cobiça. E atenção, meus irmãos, cuidado, que a cobiça é uma arma que o diabo gosta de usar. Por quê? Olha para cá e entenda isso. Porque a pessoa que cobiça, ela não está olhando para si mesma, ela está olhando para o outro. E quando você cobiça, você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o problema de quem cobiça. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. A cobiça tira o nosso olhar de Deus e coloca naquilo que o outro tem e que é do outro. Por isso, cobiça. Quanto mais desejamos o que o outro tem, menos reconhecemos o que nós temos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter mais, ter a sua casa própria, o carro do seu sonho, comprar sua moto, não estou falando nada disso. Estou falando da cobiça. A pessoa, ela diz: eu não sou, o outro é. Eu não tenho, o outro tem. Uma pessoa que cobiça, ela não tem nada na vida. Nada na vida. E o diabo adora um coração que tem a cobiça. Porque quem tem cobiça, ele está impedido de reconhecer a bênção de Deus. Aí a pessoa fica sem paz e tira a paz dos outros. Por fim, o versículo 3, capítulo 4 de Tiago: pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: o objetivo da oração não é satisfazer os nossos caprichos. O objetivo da oração é alinhar a nossa vontade, a nossa vida, à vontade de Deus. Veja a oração do Pai Nosso, a estrutura da oração do Pai Nosso: santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, dá-nos o pão de hoje, me perdoa porque eu perdoo, não me deixe na tentação,
livra-me do mal. Uma oração perfeita. A pessoa vai rezar hoje só para o seu prazer. Oh meu Deus, me dá um carro. Oh meu Deus, que eu suba na empresa. Oh meu Deus, me devolve a minha saúde. Eu estou tão doente. Ou você quer saúde para quê? Para testemunhar a Deus? Para trabalhar para o Evangelho? Ou para voltar para o pecado que você tinha antes de estar doente? Oh meu Deus, cura a minha cirrose. Para você testemunhar um milagre ou voltar a beber? Cuidado, meus irmãos. Deus conhece os desejos do nosso coração. E uma oração que quer apenas satisfazer prazer e desejo, você pode rezar a vida inteira, não vai receber. Aí vem aqueles católicos adultos birrentos. Pode dar birra à vontade, pode bater pé, pode fazer beicinho, pode rolar no chão. Deus não é um pai que agrada filho birrento. Pessoas que rezam para satisfazer prazer, com Deus não funciona. Meus irmãos, em 3 situações você não precisa rezar. Quais são as 3? Quando você reza mal, quando você reza pedindo coisas más, quando você reza sendo mal. Não precisa rezar. É para rezar, reze direito. Vai pedir alguma coisa? Peço que está alinhado no coração de Deus. E antes de rezar pedindo coisas boas, seja uma pessoa boa. Reze bem, reze pedindo coisas boas e seja uma pessoa do bem. Deus olhará plenamente para a sua vida. Por último, meus irmãos, não podemos ter uma oração utilitarista. A pessoa invejosa, egoísta, que cobiça, ela funciona mais ou menos assim com Deus. Ela lida com Deus na malandragem. Você conhece essa palavra? Eu não gosto de pessoa malandra. Não sei se você gosta. E aqui eu não estou falando da pessoa malandra, não é aquela que apenas não trabalha. É um malandro, o esperto. É o que vai criando situações para ele sair bem. Você que se dane. Esse é o malandro. Tem gente que lida com Deus na malandragem, né? E acha que a conta não chega. Eu finalizo com essa história. Havia um homem que traía a esposa, batia nos filhos, roubava do trabalho, era um pornográfico e um beberrão. Quer dizer, era um homem cheio de vícios. Numa dessas noites, depois da bebedeira, ele estava voltando para casa. Ele tinha que atravessar a trilha de um trem. O trilho onde o trem passa. Ele meio tonto, ele vai atravessar, o pé do cara agarra naqueles vergalhões que segura o trilho. E por mais que ele tenta tirar o pé não sai. Só que nada está ruim que não piore, né? Ele começou a escutar o barulho do trem. E por mais que ele tentasse, o pé não saía. Nisso ele caiu em si e disse: eu não posso morrer assim. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que abandonar os meus vícios. Oh meu Deus, se o meu pé soltar daqui, eu prometo que eu vou parar de trair a minha esposa. O pé continuou. Deus queria mais. Ele pegou a garrafa de cachaça e disse: eu abandono o meu vício, para que eu tenha uma vida livre deste vício. E jogou a garrafa. O pé continuou preso. Ele disse: Deus quer mais. Eu prometo, meu Deus, se o meu pé se soltar, eu não vou bater mais nos meus filhos, espancá-los. O pé permaneceu preso. Deus queria mais. Eu prometo que eu vou sair da prostituição, da pornografia. E o pé continuava preso. Ele abriu a carteira cheia de camisinha, traía a mulher à vontade,
Ele jogou as camisinhas fora e o pé agarrado. Ele tinha um postal de nudismo. Ele soltou também aquele postal. Nessa hora, o pé soltou. O trem já estava a pouco. Ele cai na grama e o trem passa. Por isso aqui, ele não perde a vida. Quando o trem acabou de passar, ele disse assim: nu, que sorte. Se não é eu puxar o pé, numa hora dessa eu estava morto. Deixa eu pegar minha garrafa. Deixa eu pegar o meu postal. Entenderam a história? Na hora do aperto, a pessoa larga tudo para viver a santidade. Passou o aperto, ela vai voltando para os vícios antigos. Aí ela reza, não é atendida e reclama. E Tiago está dizendo: se você reza para voltar aos seus prazeres, Deus não vai te atender. Deus atendeu esse homem na esperança que ele se convertesse. Ele voltou aos prazeres. Voltou a trair a mulher, voltou a beber, voltou a se prostituir. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe o motivo pelo qual oramos e pelo qual pedimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática esta maravilhosa carta de Tiago. Nós que buscamos o céu, nós que queremos agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sugiro que você pegue a sua Bíblia e vá escutando essa pregação e marcando na sua Bíblia e colocando do lado do número 1 até o número 10. São os 10 imperativos, as 10 ordens do Salmo 37, para que nós sejamos vitoriosos. Primeiro imperativo é o versículo 1. Não te irrites por causa dos que agem mal. Essa é a primeira ordem de Deus. Repita: não te irrites. Meus irmãos, a prosperidade é passageira e efêmera, e principalmente a prosperidade daqueles que são maus, aqueles que se enriquecem roubando, aqueles que se enriquecem traficando, aqueles que se enriquecem passando a perna nos outros. Quando nós olhamos isso, a nossa tendência é ficar irritado. Eu que trabalho, não tenho nada, o outro espertalhão tem muita coisa, você fica irritado. E a palavra diz: não te irrites. Por quê? A resposta no versículo 2: pois logo eles serão ceifados como erva dos campos, e como erva verde murcharão. Para que eu vou ficar irritado com quem está levando uma vida errada? Ele leva a vida que ele quiser para lá, eu vou cuidar da minha para cá, sabendo que quem está fazendo errado, o dia dele está contado. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai ceifá-los como erva do campo, e eles murcharão. Não fique irritado com a maldade dos outros. Não fique irritado com a falta de paciência das pessoas da sua casa. Não fique irritado se o outro não dá para você o que você espera dele. Cuide de você. Fique irritado com aquilo que você pode mudar. O que você não dá conta de mudar, primeira ordem: não te irrites por causa daqueles que agem mal. Segunda ordem, segundo imperativo, é no versículo 1. Nem invejes os que praticam a iniquidade. Atendi um jovem, quando foi atender a confissão da Crisma, que eu não vou contar a confissão dele, mas ele fez uma pergunta: padre, é pecado a gente querer ser rico? Eu perguntei para ele: você quer ser rico para quê? Porque a minha avó mora aqui no centro, e no final de semana os netos revezam para dormir com ela. E quando eu vou dormir com ela, eu vejo aqueles carrões passando, com teto solar, as moças bebendo, os rapazes fumando, cantando pneu, dando cavalinho de pau. Não, é meu sonho. Eu fico com inveja disso. Falei: meu filho, vai ler o Salmo 37. Não
invejes os que praticam a maldade. Não invejes os que fazem coisas erradas. A inveja do pecador é a mesma coisa de você invejar um boi gordo. Imagina que você é um boi magro, o chifrinho meio caído, o rabinho assim cheio de mosquinha. Aí você vê passando um boi sarado, um boi grande, um boi elegante. Aí você olha e pensa: nó, que inveja. Só que você não sabe, aquele boi gordo, ele está indo para o matadouro. Ele daria tudo para trocar de lugar com você. A gente inveja muitas pessoas que para Deus estão indo para o matadouro, que para Deus não estão fazendo a vontade de Deus. São pessoas cheias de coisas, mas na verdade vazias no coração. E a gente fica invejando aqueles que nós deveríamos orar e ter misericórdia deles. Há pessoas que não são para serem invejadas. Você tem que ter misericórdia, porque estão iludidas. Indignação é uma repulsa. Não te irrites, repulsa. A inveja é desejo. Quando você está indignado com alguém, você quer isso longe. Quando você está com inveja, você quer isso perto. Indignação é agressiva. Inveja é passiva. O indignado rejeita, o invejoso aceita. Primeiro imperativo. Segundo imperativo: não te irrites e nem invejes. O que Deus está falando para você? Você quer ser mais feliz? Não escutei. Você quer ser mais feliz? Afaste do teu coração a irritabilidade e a inveja. Tem lugar que a gente vai, até o cachorro está irritado. Ou você olha para o cachorro, ele está espetado assim, ó. Aí você fala: o que esse cachorro tem? Não, padre, ele é irritado. O cachorro é um pouco dono, né? Fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro. Aí passava lá que esse cara correndo, magro, um cachorrinho magrinho, um cachorrinho tinha até o peitinho sarado. Aí passou no restaurante, o pessoal comendo x-tudo, olhou pro cachorro, uma bola, esperando um infarto. Aí passou uma madame, o cachorro com a unha pintada, um laço. O animal geralmente segue os passos do dono. Nós não somos animaizinhos de estimação de Deus. Nós somos filhos. E como o animal imita o dono, nós como filhos devemos imitar o pai. Primeira ordem: afasta da sua vida a irritabilidade. Segundo, afasta da tua vida a inveja. Terceiro imperativo é o versículo 3: espera no Senhor, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. O que significa essa terra? Habitarás a terra. Qual que é a terra? A terra é o lugar onde você mora, é o lugar onde você estuda, é o lugar onde você passeia. A terra é o lugar onde Deus te colocou para que lá você faça o bem. Porque eu não duvido que as pessoas confiem no Senhor, mas muitas confiam no Senhor, mas elas não praticam o bem. Demonstre que a verdade de Deus tem poder em sua vida, porque você se alimenta dela. Alimentar-se da verdade é se alimentar de Cristo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei os problemas que você está enfrentando, eu não sei as suas carências, eu não sei o motivo das suas lágrimas, eu não sei o que não vai bem na sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer, porque é uma ordem, é o terceiro imperativo: espera no Senhor, confia no Senhor. Olha para cá, e se a carapuça entrar, o problema é teu. Espera nas pessoas, confia nas pessoas. Em segundo lugar, primeiro coloca Deus. Se você colocar no primeiro a pessoa: não, padre, eu esperava tanto dele, eu esperava tanto dela. Deu no que deu. Espera no Senhor, confia no Senhor, coloca Deus em primeiro, espera no Senhor. Não fique esperando muita coisa dos outros, não. Que as pessoas são fracas, as pessoas são pecadoras, as pessoas são ciumentas, nós somos ciumentos. As pessoas têm hora que não têm paciência, nós não temos paciência. As pessoas nos frustram, nós frustramos os outros. Vale a pena esperar no Senhor.
Deus não decepciona. E é fácil. Quando você confia no Senhor, você entrega para o Senhor as outras prioridades. Se acontece, amém, foi para o meu bem. Se não acontece, amém, não era para o meu bem. Espera no Senhor, confia no Senhor. Quarta ordem, quarto imperativo, está no versículo 4. Agrada-te do Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Não precisa contar o que é, mas eu quero saber, quem aqui traz no seu coração sonhos, projetos e desejos para o futuro? Levanta as duas. Levanta as duas e o pé. Gente, o que nos faz viver? Sonhos, desejos, projetos. Como que Deus vai atender os desejos do meu coração? A resposta é o quarto imperativo: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá o desejo do coração. Qual é o nosso problema? A gente quer que Deus atenda o desejo do coração, mas nós não agradamos. Mamãe, o que é? Natal, você não dá uma boneca? A menina pediu. Aí a mãe fala: tô, se você fizer as coisas certas, se você for obediente. Se for obediente, eu vou saciar o desejo do coração, vou te dar boneca. Se chega o dia de ganhar a boneca, ela não ganha nada, ela tem que reclamar com a mãe? Não. Ela tem que criar vergonha na cara e mudar de vida, para que ela ganhe a boneca. Nós queremos que o Senhor nos atenda, mas nós não queremos agradá-lo. Nós queremos que o Senhor faça as nossas vontades, mas nós queremos fazer a vontade dEle. Nós queremos que o Senhor nos ame, mas nós não o amamos. Agradar o Senhor é uma experiência de um relacionamento pessoal do amor de Deus. Não é você escutar padre falar de amor de Deus, é você ter experimentado o amor de Deus, sentido o amor de Deus, de tal modo, olha para cá, que o amemos independente da situação. Claro que Deus não fica, mas então eu vou falar de mim. Se eu fosse Deus, eu estaria por aqui com a maioria de nós. E se você fosse Deus, você também estaria. Por quê? Porque as pessoas não amam a Deus independente da situação. Elas amam a Deus quando tudo vai bem. Quando ela tem saúde, quando ela tem dinheiro, quando ela tem namorado, quando ela tem trabalho. Basta a pessoa começar a perder as coisas, que ela começa a quê? A blasfemar, ela começa a perder a fé. Me desculpa, meu irmão, mas gente assim não tem fé porcaria nenhuma. Porque o amor a Deus e a fé em Deus não depende das situações. Não é difícil isso? Essa é uma experiência que você tem que buscar. Você acordou, está tudo bem, você está tendo uma vida vitoriosa, o seu salário aumentou, a sua gata está gamada em você. Você olha para Deus e faz: valeu. Você acorda, foi o dia que você pôs o carro lá para lavar, está chovendo, você ia para o trabalho de sobrinha, guarda-chuva, seu irmão saiu primeiro e levou o guarda-chuva, aí você vai para o trabalho molhando, aí eu duvido que você vai molhando e fala para Deus assim: não, aí reclama, mas que tem, mas que chuva, eu estou molhando. Entendeu como que Deus nota que poucas pessoas o amam? Porque o amor de Deus, esse agradar a Deus, é independente da situação. Vou contar rapidamente, que o nosso tempo não é longo. Quando eu era padre em Carmo do Cajuru, morreu um rapaz afogado na barragem de Cajuru, 17 anos. Na hora que o caixão chegou no velório, a mãe não estava, e todos esperavam a chegada dela. A mãe chegou, olhou para o filho, o normal, chorou, colocou a mão na mão do filho e disse alto: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela louvou a Deus, e todos disseram: para sempre seja louvado. E ela, olhando para o filho morto, ela começou a rezar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que essa senhora me passou? Apesar da dor, ela manteve esta mulher agradou ao Senhor, e Deus satisfaria o desejo do seu coração, que é muito maior do que a nossa pequena mente, os nossos pequenos desejos, sonhos e projetos. Quarta ordem: agrada-te do Senhor. Quinta ordem é o versículo 5:
Entrega o teu caminho ao Senhor. Repita. Fala para quem está do seu lado. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Gente, diga isso e toma posse disso. Quando eu entregar o meu caminho a Deus, quando eu confiar em Deus, o resto ele vai fazer. Você está entendendo o que é o principal? O principal é entregar e confiar. O resto ele fará. Está na palavra. É o versículo 5. Uma das coisas mais difíceis, isso eu digo de experiência própria, é você entregar o seu caminho ao Senhor. Ou não é difícil? É difícil porque eu não sei o que Deus vai fazer. As pessoas perguntam nessas minhas viagens aí: padre, quando o senhor era seminarista, o senhor sonhava ser padre assim? Eu sonhava ser padre de qualquer jeito, menos do jeito que eu sou. Mas eu entreguei para Deus os meus caminhos. Eu confiei em Deus e deixei que Ele me conduzisse para esses caminhos. Eu lembro como se fosse hoje, sentado na frente de Dom José Belvino, foi o bispo que me ordenou, o bispo nosso antes de Dom Tarcísio. Ele me chamou na casa dele e perguntou assim: Padre Cristo, qual que é o desejo do teu coração? Respondi: ser padre em Carmo do Cajuru. Amo Cajuru. Aí o bispo falou assim: mas não é o desejo do coração de Deus. Você vai para Divinópolis. Eu não falei para ele, eu falei assim: nem. Estava tudo pronto em Cajuru. Meu quartinho pronto. Tudo pronto para eu assumir a paróquia. As comunidades, todo mundo me conhecia. Vai para Divinópolis. Hoje eu vejo, se há 10 anos atrás ele falasse comigo: Deus tem um projeto para você em Divinópolis, e você tem um projeto em Cajuru. Você quer seguir os teus caminhos ou o caminho de Deus? Se você quiser seguir os teus caminhos, eu te deixo ficar em Cajuru. Eu acredito que se eu tivesse escolhido os meus caminhos, nada hoje existiria. Talvez o projeto Luz e Vida não existiria. Talvez a Missa da Família não existiria. Talvez não seria pregador da Canção Nova, nem viajaria. Entrega o teu caminho ao Senhor e Deus vai te surpreender. Confia nele e o mais ele fará. Nossos caminhos são as nossas obras, o nosso trabalho, a nossa família, as coisas que fazemos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Repita alto: eu só entrego se eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Se você não confia, você não entrega. Tem aqui no nosso meio alguma mulher que tenha criança, que você trabalha e a criança fica numa creche, numa escolinha? Tem ou não? Tem uma lá, ali, tem lá fora ou não? Você que deixa a sua criança na escolinha, na creche, você confia nas pessoas que cuidam do seu filhinho lá? Se você não confiasse, não entregaria. Alguém que eu conheço fala: padre, me empresta o seu carro rapidinho, eu tenho que buscar uma encomenda no correio, tenho que levar minha mãe no hospital. Se eu entrego a chave do carro, é porque eu confio. Eu viro para a minha secretária e digo: olha, tem esse boleto para pagar, toma o dinheiro e pague para mim. Eu entrego o dinheiro na mão dela. O que eu entrego? Você entregaria o dinheiro a um boleto, alguém que passa na rua desconhecida, ou vai lá no banco e paga para mim? Você só entrega se você entendeu que Deus, quando olha para aquele que não entrega, Deus está vendo que você não confia? Você tem problemas, tribulações, angústia? Entrega isso a Deus. Você precisa se casar? Entrega isso a Deus. Você quer namorar? Entrega isso a Deus. Você perdeu o seu trabalho e as dívidas estão chegando? Entregue isso a Deus. Você está doente? Entregue isso a Deus. Você quer mudar de trabalho? Você quer fazer um curso de faculdade? Entrega os teus caminhos a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Antes de qualquer coisa, entrega o teu caminho a Deus. Antes dos seus planos, coloque os planos de Deus. Antes das suas opiniões, coloque as opiniões de Deus. Antes da sua vontade, coloque a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse tudo fará é tudo fará que é para ele fazer, não é que o seu não. Jesus foi lá visitar o seu amigo Lázaro, estava morto há 4 dias, fedendo. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus não tinha poder para falar assim: ó, pedra, arreda. Arreda é mineiro, né? Arreda a pedra, Lázaro, vem para fora.
o que Jesus disse? Retirai a pedra. Por que Jesus pede para retirar a pedra? Porque o milagre só acontece na parceria do homem com Deus. O homem não pode ressuscitar Lázaro, mas eles podem retirar a pedra. Eles fizeram o que eles podiam e Jesus fez o que só ele pode. É por isso que não acontece milagre na vida de muitas pessoas. A pessoa reza, mas não faz nada. Ela fica, ó, o padre falou na missa, ele tudo fará. Ele tudo fará aquilo que é para ele fazer para você. Eu te dou a palavra bíblica: Deus fará tudo para você, mas Deus fará o que é para Deus fazer. Deus não fará nada que é para você fazer. Essa parceria está certo, você e Deus. Sexto imperativo, sexta ordem, é o versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites. Olha que é um imperativo triplo, né? São 3 ordens: descansar em Deus, esperar em Deus, não te irritar por causa das pessoas. Ah, padre, meu marido quase que me mata, o meu vizinho quase que me mata. Você está irritando à toa, está derramando bilis, dor de barriga, diarreia, dor de cabeça. Não te irrites. Como, padre? Descansa no Senhor, espera nele. Eu aprendi uma oração que eu não sei se é maldade não, mas eu faço. Quer saber? Quer saber? Claro que você quer saber, né? Quando acontece alguma coisa, ou a pessoa está fazendo mal para mim, eu não desejo mal para a pessoa, porque isso é pecado. Eu não faço mal para a pessoa, porque é um padre, aí está ruim, né, meu irmão? Se o padre começar a fazer mal, pode acabar com esse mundo nosso. Mas no meu coração eu falo para Deus. Você está vendo, né? Isso eu posso, não posso? E eu faço. Meu Deus, você está vendo? É igual um menino pequeno com a mãe. Ô mãe, olha ele! Ô Deus, aqui ó. Eu quando brigava com meu irmão falava: mãe, o Samuel está me batendo. É porque eu bati nele primeiro, né? Eu sou maior, eu era maior. A minha mãe: larga o Cristo, Samuel, larga o Cristo, solta o Cristo. Aí um dia eu li um negócio que eu achei interessante, que a mãe falou que ia ter 2 filhos. Não, um cara que falou, né? O cara mexe com mixagem de som. Ele falou que ia pôr um filho dele o nome de som, e o outro de DJ. Quando estiver brigando, aí o pai vai falar: solta o som, DJ! Eu com meu irmão: gente, para de irritar, brigar com o outro, bater no outro. Descansa no... Bobagem. Descansa, sai DJ. Descansa no Senhor e espera nele. Repita: descansa. Leia Mateus 11, 28, 30. O que Jesus está falando? Vinde a mim, vós que estáis. Gente, vamos rasgar o verbo aqui. Quem aqui está cansado? Não é cansado de trabalhar não, cansado, vamos lá. Cansado de trabalhar, cansado de gente mentirosa, cansado de inveja, cansado de fofoca, cansado de injustiça, cansado com essa picaretagem da política brasileira. Nós estamos o quê? Cansados. Deus está falando: descansa no Senhor, que se você for descansar depois que isso sumir, você vai ficar estressado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E eu pesquisei a palavra descansar no original hebraico. O que o hebreu escuta quando ele ouve a expressão descansa no Senhor? Bonito isso. Sabe o que significa descansar em Deus? Sabe não? Fazer silêncio. Quem descansa em Deus não fica reclamando. Quem descansa em Deus não fica criticando. Quem descansa em Deus não fica falando que não precisa. Ele se silencia em Deus. É aquilo que eu faço na oração. O senhor está vendo, né? A pessoa está plantando. 7º imperativo, é o versículo 8, que são 3 conselhos. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Ô gente, eu não estou cutucando você não, mas olha para cá. Não precisa nem levantar sua mão, é só para você ver que Deus quer agir. Tem pessoas aqui que uma pessoa só, ela está vivendo essas 3 coisas. A pessoa é irada,
ela explode com facilidade dentro de casa. A pessoa é furiosa, a família tem medo dela, e a pessoa não tem paciência, ela não sabe esperar nada, tem que ser tudo na hora. É o 7º imperativo. Deixa a ira, abandona o furor, a fúria. Não te impacientes, que será um mal. No final, tudo aquilo que você sente de ruim, volta de ruim para você. O cristão não é caracterizado pela ira, pelo furor, ou pela impaciência, mas ele é caracterizado pela mansidão. Jesus, manso e humilde de coração. 8º imperativo, 8ª ordem, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem. O que é apartar do mal? É não fazer aquilo que é mal, é se afastar do mal. Roubo, adultério, desejar mal para o próximo, alcoolismo, droga, egoísmo, avareza, preguiça, culodice, inveja, luxúria. É você se afastar daquilo que é mal e praticar o bem. Tem gente que já me falou assim: pá, eu não faço mal para ninguém. Aí eu pergunto: mas você faz o bem? Também não, 0 a 0. Não, gente, olha para cá, isso aqui, aprenda. O cristão não é caracterizado por aquela pessoa que se afasta do mal, mas por aquela pessoa que pratica o bem. Tem gente que só quer saber de afastar de mal. Eu não vou em tal lugar que ele tem pecado. Eu não convivo com tal pessoa que ela é safada. Eu me afasto do mal, eu não bebo, não fumo, padre, eu não falo mal de ninguém. Tá bom, mas você faz o bem? Não, também não, 0 a 0. Você não pratica o mal, mas não faz bem. Nós devemos evitar o mal e praticar o bem. E aqui vai um cutucão bom, que é o versículo 30. A boca do justo fala sabedoria, e sua língua exprime justiça. Não fala que eu falei não, mas eu vou falar. Vai pra cá. Você quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer uma pessoa de verdade? Senta perto dela e dá corda. Deixa ela falar e dá corda. Você vai conhecer a pessoa por aquilo que sai da boca dela. Eu vou dizer 2 vezes para você entender. Quando João fala mal de André, ele fala mais mal de si do que de André. Quando a pessoa está falando mal de alguém para você, ela não está falando do mal da pessoa, ela está mostrando para você quem ela é, o que ela é capaz de falar do outro. Porque o justo, a boca dele sai sabedoria. Eu nunca vi boca tão sem sabedoria por aí. Só fala coisa fútil, só fala fofoca, calúnia, fala mal dos outros. A sua língua exprime justiça. Tem gente que a língua exprime tudo, menos justiça. 9º imperativo, versículo 34. Espera no Senhor, segue os seus caminhos. Vamos repetir? Quem aqui gosta de esperar? Tem gente que não liga. Eu não gosto. Não aguento esperar. Esperar um ônibus. O ônibus não vem. Aí você fica: ai meu Deus, cadê o ônibus? Esperar em aeroporto, pelo amor de Deus. Você vai fazer de um aeroporto, você não tem voo direto, aí você para no aeroporto 4 horas, você fica lá, ó. Esperar não é bom. E ainda mais quando tem que esperar Deus, né? Porque eu já escutei a frase assim: qual é, padre? Que eu tenho que esperar Deus? É Deus que tem que me esperar. Você está se achando, hein? Está se achando. Espera no Senhor. Porque eu espero não na dúvida, eu espero na certeza. Quando eu espero na dúvida, é ruim, porque eu espero e pode não acontecer. Mas quando eu espero na certeza, o marido diz para a mulher na hora do almoço assim: amor, 5 horas eu chego, não sai não, você vai ter uma surpresa. Me espera, tá? Aí ela: tá. Aí o marido sai. A mulher, sem querer, vai no quartinho lá, e ela precisa de uma chave. Ela abre a maleta de ferramenta do marido. Ela vê lá um embrulho de veludo vermelho, um anel. Ela não abre, mas ela fica curiosa. E ela fala: ai, é isso aqui. Ela fica e ela espera com alegria. Que ela não está esperando, achando que pode ou não vir. Já está lá. É apenas uma questão de tempo para ela receber. Já é dela. Repita alto: o que é para minha felicidade já é meu. A minha bênção é minha e ninguém toma. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Você viu que essa parte ninguém repetiu, né?
não espera. Deus já está com a mão esticada para você. Agora é uma questão de tempo para Ele abençoar você. Então espera no Senhor. Segue os seus caminhos. Não é para você seguir o caminho que está na sua cabeça, não. Caminho de colega, caminho de fofoqueiro, caminho de pessoa que bebe, que fuma, não. Para você seguir o caminho do Senhor. Ele te exaltará, mas os ímpios cairão, e você verá com alegria a queda deles. A pessoa que te faz mal, não faça mal. Diga para Deus: olha ele, a vida vai acontecer, essa pessoa cai. Aí você vai olhar e vai falar: mexeu comigo, mexeu com ele. Eu sou da gangue dele. Hoje não tem muito isso não. Vocês lembram quando tinha muita gangue? Tinha muita gangue. Hoje não tem mais não, né? Tem? Quando eu era jovem, então, não tinha gangue demais. Aí o nosso sonho era entrar para uma gangue, porque conforme a gangue, ninguém mexia com você. Aí ficava aqueles eu lembro disso, aqui é aborrecimento, aqueles baixinho metido, aqueles patolinha pequeno, eles desse tamanho, na quinta série, andava na escola assim, ó. Achava o cara, todo mundo respeitava, mas não é porque ele não. Ele era da gangue do pessoal do terceiro científico. Era aqueles moção dessa altura. Aí ninguém mexia com ele, é por causa dele não, é por causa do grupo que ele pertencia. Meu irmão, nós estamos na gangue de Deus. Se você espera no Senhor, se você segue os seus caminhos, falou de você, está falando com Deus. Fez maldade para você, está fazendo maldade para ele. Não é isso que Deus diz para Abraão? Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não preocupe com os outros, vai para a terra que eu vou te indicar. Quer dizer, a parceria com Deus é sinal de vitória. Amém? 10º imperativo, último, é o versículo 37. Observa o homem de bem. O que é observar o homem de bem? É você se cercar de pessoas boas, é você se cercar de pessoas que te melhorem, pessoas que te façam progredir na vida. Evite pessoas caranguejo. Tem muita gente que é caranguejo. A pessoa quer o quê? Você está muito bem. Eu conheço, meu irmão. Não sei se você não conhece, eu conheço. O jovem está estudando, o jovem está trabalhando, o jovem sai com os pais, aí começa a namorar com uma moça, e a moça é dose. A família dela deu graças a Deus que ela começou a namorar, que não fica em casa. Aí passou pouco tempo, ele já não está estudando, ele já não quer fazer trabalho, ele já não trabalha, ele não quer sair com a família mais. Quer dizer, uma pessoa entrou na vida dele, não foi para somar, foi para destruir. Não foi para ele progredir, foi para ele... Não vamos jogar pedra não. Mas você não conhece gente que era seu amigo, sua amiga, e começou com más amizades, e se afastou de você, e está hoje levando uma vida muito pior do que há anos atrás? A pessoa está piorando, ela não vê que ela está piorando. Ela está endividada, ela está mal falada, ela não tem amigos mais, ela está bebendo, ela está fazendo a vida uma bagunça. Observa um homem de bem. Afaste daquele que pratica o mal, afaste daquele que gosta das coisas más. 10 imperativos, 10 conselhos. Vamos repetir, vamos agora falar os 10. Eu vou falar na minha linguagem, depois na Bíblia tem a linguagem própria dela. Amém? Primeiro, não ficar indignado. Segundo, não ter inveja. Terceiro, confiar no Senhor. Quarto, agradar o Senhor. Quinto, entregar o meu caminho a Deus. Sexto, descansar no Senhor. Sétimo, deixar a ira. Oitavo, afastar-se do mal. Nono, esperar no Senhor. Décimo, observar a pessoa íntegra. A palavra de Deus está te falando esta noite. Se você seguir essas 10 ordens, você terá uma vida vitoriosa. Diga comigo, quem quiser: eu quero uma vida vitoriosa. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero ser feliz de verdade. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser iludido. Eu não quero ser bobo. Eu não quero que as pessoas fiquem rindo de mim, criticando a minha lambança. Por isso eu quero
confiar no Senhor, esperar no Senhor, agradar o Senhor, entregar a Ele o meu caminho, afastar a ira, a inveja, o mal, a ira. Eu confio em Deus, e a vitória pertence àqueles que confiam. Amém?